Agora a gente vai seguir falando das mudanças no plano de convivência com o novo coronavírus em Pernambuco. Os consultórios e clínicas de fisioterapia foram autorizados pelo governo a funcionar, mas essas consultas devem seguir novas regras. O Danilo César tem os detalhes para a gente. Ô Danilo, como é que fica no caso das clínicas de fisioterapia? Ô Pedro, é bom explicar que as clínicas de fisioterapia, algumas estavam funcionando para atendimentos de urgência, mas quem vai dizer isso melhor para a gente é o Silano Barros, que ele é presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, Silano, explica isso, porque agora vai voltar a funcionar, mas que tipo de serviços? Bom dia. Bom dia, Danilo, bom dia, Pedro, e a todos que nos acompanham. Então, a fisioterapia, como a terapia ocupacional, de uma certa forma, não pôde respeitar absolutamente o decreto primeiro lá do governador de que faziam a suspensão total dos atendimentos eletivos. Até porque, para a fisioterapia e para a terapia ocupacional, não existe mudança de ambiente. O ambiente é o mesmo. É clínica, é consultório, é ambulatório nesses casos. O que muda é o paciente. Então, existem pacientes que poderiam ter os seus atendimentos suspensos e postergados para depois. Existem pacientes que não poderiam ter suspenso os seus atendimentos. Então, a recomendação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, através do gabinete de crise, era exatamente o seguinte: o profissional fisioterapeuta e terapeuta ocupacional observava quais os pacientes que poderiam ter suspenso seus atendimentos e aqueles que obrigatoriamente teriam que ter continuidade. Obviamente, resguardando todos os critérios de segurança, como distanciamento, os usos de EPIs, os critérios para a desinfecção. Então, essas foram as recomendações do início, então não houve uma suspensão absoluta, e sim relativa. Agora, nós vamos retomar, gradativamente aumentando o número de pacientes. Cumprindo aquelas determinações, né, de distanciamento, menos pacientes também nas clínicas, até para aqueles atendimentos eletivos, aqueles tratamentos eletivos. Exatamente, agora volta todos os atendimentos, inclusive aqueles que foram suspensos no passado. Então, a partir desse momento, nós estamos trabalhando, foi o final de semana inteiro trabalhando numa resolução que será assinada hoje e publicada amanhã no Diário Oficial, exatamente determinando todo esse critério de volta, atender as normas da vigilância sanitária. Perfeito, muito obrigado então, Silano. Eu vou pedir para você botar o microfone aqui, por favor. A gente vai fazer de novo uma desinfecção para conversar com o gerente-geral da Vigilância Sanitária aqui do Estado. Então, explica para a gente, Josimar, como é que vai funcionar isso, porque você estava explicando, né, que é aquela coluna comum para todos os cuidados que devem ter. Quais os protocolos, então, que vocês estão orientando para as clínicas voltarem a funcionar normalmente? Mais uma vez, bom dia. Os protocolos que existem, essa é de uma definição por um eixo comum que todos os segmentos usam, mas desses protocolos saem customizados procedimentos operacionais, que são os instrumentos operacionais das instituições, das clínicas. E é nesse sentido que as vigilâncias sanitárias irão trabalhar, irão observar se seguem os procedimentos operacionais padrão e os registros desses procedimentos. E é importante entender que a abertura desses serviços não necessariamente tem que correr no dia 10. O serviço tem que estar preparado, organizado para isso. Isso levou a uma grande discussão entre a Secretaria de Saúde e os segmentos participativos. Então, Josimar, muito obrigado pelas informações, pelas orientações também. Então, segue assim, Pedro, com essa reabertura, né, das clínicas, é importante para que todo mundo siga esses novos protocolos exigidos pela Vigilância Sanitária pelo governo do Estado. Eu volto contigo. Tá certo, então, Danilo.